Primeiro, tentar explicar um pouco o que é uma emoção, porque é senso comum que a ansiedade é uma emoção, mas a concepção do que é uma emoção determina bastante a abordagem do que é a ansiedade e, portanto, isto parece-me aqui uma introdução necessária. Depois, fazer aqui uma diferença entre o que é o stress e a ansiedade, porque quando me contataram aqui sobre o tema, estes termos surgiram de uma forma um bocado indiferenciada e isto faz parte do discurso do senso comum. Estas palavras aparecem um bocado confundidas e, portanto, também parece importante fazer aqui essa clarificação. Depois, então, explicar o que é a ansiedade propriamente dita, porque para lidarmos com um problema de forma eficaz é importante compreendermos como é que ele funciona, senão estamos só a tapar buracos. E para terminar, o que são então as particularidades da ansiedade em contexto académico. E neste ponto aqui eu vou já tentar incluir algumas bases para vos ajudar a lidar então com as vossas ansiedades. Então, vamos lá ao que é uma emoção. Bom, eu com esta pergunta eu arrisco-me a criar uma confusão inicial, mas parece-me que vai ser útil para uma compreensão de espírito aberto do que vem a seguir. Portanto, eu digo isto porque é muito comum no senso, na linguagem do dia-a-dia, haver uma crença de que as emoções são passíveis de ser controladas ou manipuladas através de técnicas. Aliás, um dos pontos que referiram foi eu ajudar aqui, eventualmente, a partilhar técnicas de como lidar com a ansiedade. Ora, lá iremos, mas as emoções são então a nossa percepção interna do que acontece na nossa vida. E, portanto, cumprem a função de nos ajudar a fazer uma gestão que esteja em sintonia com os nossos valores e desejos. Fazendo aqui uma analogia um bocado tosca, mas parece-me que será suficientemente útil, eu queria comparar aqui as emoções com o palato. Ora, o palato é uma ferramenta que requer trabalho de exploração e de desenvolvimento. Ou seja, nós quando nascemos temos uma certa intolerância a sabores muito, muito fortes, sabores que não conhecemos, e ao longo do tempo vamos aprendendo a ser mais flexíveis, mais disponíveis, vamos ganhando experiência, vamos percebendo o que é que gostamos mais, o que é que gostamos menos. Portanto, o palato permite-nos gerir a relação com o que ingerimos. Ora, ao longo da vida e à medida que vamos desenvolvendo aqui o palato, a nossa percepção do exterior, podemos estabelecer aqui relações, estilos de relação diferentes com o que vamos ingerindo. Podemos, por exemplo, estabelecer uma relação em que rejeitamos tudo o que não gostamos. Podemos tentar arranjar estratégias para disfarçar demasiado as coisas que não são necessariamente saborosas ao início, ou podemos eventualmente ir tentando confeccionar as coisas de maneira diferente. Ora, a relação com as nossas emoções é um pouco assim, ou seja, por vezes confrontamos-nos com emoções que são desagradáveis, por vezes confrontamos-nos com emoções que são agradáveis, ou seja, confrontamos-nos com emoções que são consequência de situações agradáveis e confrontamos-nos com emoções que são consequência de situações desagradáveis. Então, as emoções têm esta função, ou seja, elas representam a nossa experiência de prazer ou de desprazer e permitem-nos gerir a forma como nos vamos relacionando com a vida. E, portanto, se tentamos controlar as emoções, se tentamos anestesiar as emoções, se tentamos não pensar sobre as nossas emoções, corremos o risco de enviesar a nossa relação com a vida, ou então estagnamos num registro mais ou menos primário, ou seja, contentamos com um estilo de vida numa espécie de bolha, que não nos traz assim grandes desafios, que nos protege daquilo que são as nossas inseguranças e, portanto, lá está, à partida não é necessariamente mau, mas também não é propriamente bom. E, portanto, eu vou tentar dar-vos então um entendimento do que é esta emoção da ansiedade
para que vocês tenham uma base de como pensar sobre ela e para que consigam ter uma abordagem open-minded, uma abordagem flexível e uma abordagem que sintam que têm bases suficientes para terem uma atitude proativa e produtiva perante aquilo que sentem. Então, clarificado isto que são as emoções, que são uma ferramenta para gerirmos a nossa relação com o mundo, vamos então aqui a esta questão do que é a diferença entre o stress e a ansiedade. Ora, para estudantes de engenharia, pelo menos os de engenharia mecânica, espero não estar aqui a dizer nenhuma barbaridade, vocês já devem estar familiarizados com o conceito de stress. Eu não vou aqui reproduzir nenhuma definição científica, porque ia fazer um copy-paste do Wikipédia, mas futuramente refere-se às forças internas de um corpo como reação às forças de outro corpo. Bom, na psicologia o princípio é equivalente e aplica-se, lá está, à nossa relação com o mundo. Ou seja, se considerarmos o nosso estado afetivo, o nosso estado emocional de relativa tranquilidade, as circunstâncias a que estamos habituados, ou seja, um dia normal, digamos assim, sem grandes desafios, sem grandes preocupações, se considerarmos o nosso estado afetivo nesses dias como um estado, e digo isto entre aspas, um estado normal, então quando nos deparamos com uma situação que requer uma resposta física ou emocional, então entramos num estado de tensão emocional, que se tornou então vulgarmente conhecido como stress. Ou seja, quando estamos perante uma situação que nos desafia emocionalmente, que nos cria algum tipo de tensão, é isso que se chama stress. Há aqui um parênteses que é, nós também podemos estar em estados de tensão, que são estados reativos a situações de prazer. Ou seja, vamos ter um encontro, vamos, enfim, ter uma situação romântica que estamos a antecipar muito, ficamos tensos, mas isso não é necessariamente uma tensão má, é uma tensão boa. Mas no senso comum o stress ficou então colado a situações de tensão desagradável. Portanto, esta reação física e emocional é à partida adaptativa, ou seja, despoleta comportamentos organizados, estruturados e produtivos. Ok? Portanto, diariamente todos somos confrontados com situações de stress, todos passamos por situações stressantes, até aí está tudo natural, é uma reação saudável. Qual é a diferença para a ansiedade? Ou seja, a ansiedade, por outro lado, é um estado emocional desorganizado, ou seja, é uma confusão de emoções, é desorganizador e não é produtivo. Ou seja, é desorganizador porque tende a agravar e tende a ser um ciclo vicioso em que nos sentimos confusos, em que sentimos um mal-estar e como tipicamente é um mal-estar que à partida temos dificuldade em lidar, é desorganizador, é uma bola de neve. Então, este estado resulta de um conflito interno, ou seja, tipicamente é de uma sensação extrema de insegurança, ou mais especificamente é uma sensação da falha dos nossos recursos internos e possivelmente também dos nossos recursos internos. Ou seja, de uma forma assim mais simplificada e tentando objetivar aqui um pouco esta linguagem, o stress é a reação a um estímulo externo que nós conseguimos conscientemente definir. Por exemplo, estou estressado porque tenho uma frequência e tenho muita coisa para estudar. A ansiedade é uma reação a uma insegurança interna, que pode ser despoltada por um desafio externo, e o gatilho pode ser objetivado, mas as inseguranças são difíceis de identificar e, consequentemente, de lidarmos com elas. Portanto, tenho um teste, estou estressado, sei que tenho muito que estudar, mas de alguma forma sei o que é que tenho que estudar, tenho confiança mínima de que se estudar tudo e me aplicar, o teste está a decorrer minimamente bem. Por outro lado, uma reação de ansiedade será, por exemplo, eu tenho um teste, eu sei o que é que tenho que estudar,
mas já não me consigo concentrar, já não consigo dormir, não consigo pensar em mais nada senão na ideia do teste, e o que era mesmo bom era que o professor adiasse o teste. Portanto, isto é uma reação de ansiedade. Então, especificamente, o que é a ansiedade em termos da nossa dinâmica mental, do funcionamento do nosso pensamento? Bom, a ansiedade é uma experiência de insegurança. E dado que existem inseguranças de natureza diferente, temos que ter consciência que existem ansiedades diferentes. Ou seja, quando pensamos em como lidar com a ansiedade, temos de ter consciência que não há propriamente fórmulas universais ou fórmulas infalíveis para lidar com a ansiedade, porque na prática a ansiedade não é uma, são várias. E, portanto, questões de natureza diferente requerem compreensões diferentes, e isso é o que iremos ver mais adiante. Então, estas emoções, estas inseguranças que estão na natureza, da ansiedade, podemos dizer que são produto das estruturas mais primitivas do nosso cérebro. Ou seja, numa linguagem mais psicanalítica, são emoções primitivas às quais nós ainda não conseguimos atribuir uma representação mental, que nós não conseguimos ainda dar-lhes um nome e que ainda não conseguimos muito bem perceber e contextualizar naquilo que estamos a viver. Estas emoções são violentas, ou seja, são bruscas, e lá está, porque ainda não nos conseguimos dar um sentido, um significado, ou porque são novas, ou seja, decorrem de situações novas ou com circunstâncias novas que ainda não tivemos oportunidade, não tivemos tempo para, de alguma forma, processá-las, ou porque, por alguma razão, várias circunstâncias da vida, ainda não temos uma estrutura interna suficientemente consolidada para poder pensar sobre essas situações. E estas duas questões podem acontecer em paralelo, ou seja, confrontamos-nos com situações novas que ainda não tivemos a oportunidade de pensar e que nos desafiam naquilo que são que é a nossa estrutura interna, aquilo que nós já estamos mais ou menos preparados para pensar, para lidar e, consequentemente, para depois reagir de uma forma saudável. Portanto, estas emoções, este confronto com o novo, lá está, é típico do processo de crescer e de amadurecer. Nós somos constantemente confrontados com pequenos desafios que nos obrigam a puxar pela cabeça para pensar em como lidar com eles. Mas, por vezes, somos desafiados por situações demasiado bruscas que desafiam a nossa capacidade de tolerar esses sentimentos, aguentá-los dentro de nós, para conseguirmos pensar sobre eles. Por exemplo, vou dar aqui fazer aqui uma outra ligação. Por exemplo, nós quando nascemos temos imediatamente aqui o confronto com uma circunstância completamente nova, uma mudança brusca, não é? Em que basicamente estávamos num meio protegido, em que não tínhamos que fazer grande esforço para termos as nossas necessidades todas satisfeitas. De repente vimos cá para fora, levamos uma palmada no rabo para começar a chorar, porque é logo um bom presságio do que é que vem a seguir na vida, e então temos logo que começar a desenvolver esta capacidade para organizar mentalmente aquilo que nos está a acontecer, seja sensações corporais novas, seja o que está a acontecer ao nosso redor. E temos que desenvolver não só uma capacidade de pensar no que está a acontecer, mas também uma linguagem para nos podermos comunicar. Isto acontece em várias fases de vida, ou seja, nascemos para uma família, temos que perceber como é que aquilo funciona, como é que gostamos do que é que nos faz sentido ali, depois vamos para a escola e depois, eventualmente, vamos para a universidade. Portanto, todas estas transições bruscas remetem para emoções novas que remetem para a nossa necessidade de pensar sobre elas. Ora, se ao longo do nosso desenvolvimento e ao longo da nossa vida vamos acumulando pequenos, e mais uma vez digo isto entre aspas, pequenos traumas de situações que, por serem tão bruscas, por serem tão inesperadas, de alguma forma vão tendo um impacto no desenvolvimento natural da nossa personalidade,
então vamos acumulando inseguranças que depois se vão refletindo ao longo da vida em situações que tenham contextos semelhantes. E, portanto, esta repetição de experiências em que de alguma forma sentimos algum tipo de insegurança são essas experiências que vão despertando estes momentos, estes sentimentos de ansiedade, ou seja, estas tensões internas que derivam de situações que nos estão a desafiar em aspectos que ainda não estamos muito confortáveis. E, portanto, é este acumulado de ansiedades ao longo da vida que gera aquilo que podemos chamar de pessoas ansiosas, ou seja, aquelas pessoas que tipicamente descrevemos ou quando nos identificamos com pessoas ansiosas, pessoas nervosas, isto tipicamente reflete uma história de vida em que fomos acumulando situações que foram sendo demasiado exigentes para aquilo que estávamos preparados e que talvez não tivemos a ajuda que precisávamos para perceberem como lidar com isso. Então vamos acumulando estes sentimentos de insegurança, que depois vão marcando a forma como olhamos para nós, como pensamos em nós próprios, em como é que nos vemos. E portanto, quando se começam a estabelecer, a estruturar estes quadros de ansiedades acumuladas, latentes, pronto, temos aquilo que se chama um quadro ansioso. E como é que isto se manifesta? Naqueles sintomas que provavelmente enfim, a maior parte das pessoas já ouviu falar ou de alguma forma já sentiu. Ou seja, o nosso pensamento fica invadido de ideias intrusivas e ruminantes, ou seja, anda-se ali a tentar perceber de onde é que aquilo vem, como é que se pode resolver aquela questão e fica-se ali numa espécie de loop. Depois pode-se começar a perder um bocado a noção de que os nossos medos não correspondem necessariamente à realidade, ou seja, por exemplo, a minha autoconfiança está um bocadinho abalada, então eu começo a fantasiar de que no futuro vai ser muito difícil arranjar emprego. E depois começam-se aqui a ligar algumas questões objetivas, mas de uma forma empolada, ou seja, lá está aí a pandemia, ou está uma crise, ou o mercado está difícil, então tudo isto começa a justificar este medo de não sermos suficientemente capazes para nos tornarmos autónomos. E também, ou seja, e além destes sintomas, digamos, do pensamento, também se começam a manifestar sintomas físicos, ou seja, o apetite desregulado, dificuldade em dormir, tensão muscular constante, problemas digestivos, até quando as pessoas começam a achar que têm úlceras e coisas assim. E, portanto, este quadro sintomatológico é o mais típico de quadros ansiosos. E quando estes sintomas físicos se começam a estabelecer, há aqui uma agravante que é curiosa, mas também é bastante destrutiva, que é, como o nosso corpo começa a dar tantos sinais, esses sinais físicos começam de alguma forma a aprisionar a nossa atenção e distanciam-nos do foco original de insegurança. Ou seja, a certa altura já não estamos propriamente a pensar no que é que me incomoda, em que é que eu me sinto mais vulnerável. A certa altura estou muito focado nas palpitações, ou nos tremores das pernas, ou nos tremores musculares, ou no que seja. Isto aqui chamemos um curto-circuito da nossa mente, porque para todos os efeitos acaba por ser mais fácil esta fantasia de que podemos controlar sintomas físicos observáveis, concretos do nosso corpo, do que propriamente lidarmos com uma situação externa que nos desafia nas nossas inseguranças. E é aqui que surge a tentação de encontrar estratégias para controlarmos os sintomas físicos ou os nossos pensamentos. Estratégias para controlar a respiração, para não pensar tanto, para nos sentirmos mais relaxados, enfim, uma data de técnicas. Ora, vamos lá ver. Estas estratégias e técnicas
que de alguma forma nos ajudam a distrair a nossa mente deste sentimento de mal-estar, não são necessariamente más. Temos é que ter consciência de qual é a função que elas estão a cumprir no momento. Ou seja, se nos estamos a distrair ou se estamos a tentar não ter a nossa mente invadida desta tensão desagradável, então podemos estar a desempenhar atividades que têm uma função relaxante. Ou seja, vamos dar um passeio, vamos jogar o jogo que gostamos, vamos ler o livro que gostamos. Ou seja, estamos a distrair-nos de um mal-estar e estamos a tentar introduzir algum estímulo de prazer. Portanto, lá está. À partida, estas técnicas de relaxamento, estas estratégias para nos distrairmos, podem ser úteis na medida em que temos consciência que têm uma função relaxante. Mas é importante termos consciência de que se estamos, de alguma forma, a enverdar em atividades para nos distrair desta dor de pensar nas inseguranças que estamos a viver, então, de facto, não estamos, a pensar na nossa realidade. Não estamos a ganhar esta consciência do que é que nos está a incomodar e a elaborar e a perceber como é que nos podemos adaptar. Portanto, lidar com a ansiedade não passa propriamente por estratégias reativas ao momento em que nos sentimos ansiosos, passa por uma estruturação interna prévia que nos vai prevenir que entremos em estados ansiosos, ok? Lá está, isto não, conseguirmos ter uma estrutura interna robusta para lidar com os desafios da vida não vai evitar que passemos por situações estressantes ou que nos sintamos estressados. Vai evitar em que esse stress natural acabe por descarrilar e por escalar para este sentimento extremo de ansiedade, este sentimento que se torna intrusivo e invasivo e destrutivo. Então, e o que é que são estas inseguranças então de que estamos a falar? Ora, eu vou fazer aqui uma simplificação para ser prático e ser aqui focado no tema. Portanto, não vou usar aqui termos muito técnicos, mas basicamente eu vou dividir as inseguranças inerentes ao sentimento de ansiedade em 3 dimensões. De certa forma se sobrepõem, acabam por andar lado a lado. Ou seja, por um lado, são as inseguranças relativas às nossas competências, ou seja, eu tenho confiança na minha capacidade de desempenho, tenho confiança na capacidade daquilo que consigo fazer e tenho confiança na capacidade de ter sucesso no futuro. Ou seja, podíamos chamar isto a nossa autoconfiança. Por outro lado, temos a insegurança relativamente ao nosso valor, ou seja, o sentimento de que gostamos de nós, de que nos valorizamos e de que também somos valorizados por pessoas que são importantes para nós, de que não nos vão criticar gratuitamente e de que de alguma forma é uma relação sólida. Portanto, podemos chamar aqui a autoestima. Depois há aqui um outro ponto, que lá está, toca nestes pontos anteriores, que é a insegurança relativamente ao amparo, ao apoio que temos. Ou seja, refere-se ao facto de sentirmos que temos relações sólidas, relações inabaláveis, salvo seja, em termos afetivos e termos práticos. Ou seja, temos na nossa vida pessoas de quem gostamos e que gostam de nós, ligo ao ponto anterior, mas são pessoas que também estão lá para nos ajudar em caso de necessidade e que confiamos na capacidade que elas têm de nos ajudar, ok? Portanto, estes pontos referem-se aqui a esta tal combinação de termos consciência e segurança nos nossos recursos internos e nos recursos
externos que nos complementam. Portanto, eu não vou conseguir entrar aqui em todos os cenários concretos que podem causar ansiedade, senão tínhamos aqui um cenário eterno, mas eu vou tentar, através de algumas ideias concretas, dar nome ou trazer à luz da consciência as circunstâncias que tipicamente são mais bruscas para a nossa personalidade no contexto académico. Então, a partir daí vocês poderão pensar autonomamente. Bom, vamos então tentar perceber como é que estas ansiedades, estas inseguranças se manifestam no contexto académico. Lá está, eu vou utilizar os 3 pontos anteriores de forma incorporada no que vou dizer, porque lá está, como eles se sobrepõem, para os ilustrar isoladamente, eu tinha que depois usar exemplos muito redutores. Eu vou falar de algumas circunstâncias que me lembrei, tentando incluir aqui um bocadinho esta agravante da pandemia, e espero que estes exemplos sejam úteis não só para eles próprios, mas que acima de tudo sejam inspiradores para vocês poderem analisar as vossas circunstâncias específicas. Bom, entrada no contexto académico, bem, lá está, eu não sei, vocês certamente estarão todos em anos diferentes, portanto, este ponto em particular para alguns será recente, para outros será já mais antigo, mas de qualquer das formas, entrada no contexto académico, podemos dizer mais uma vez, entre aspas, que é uma transição potencialmente traumática. Não, lá está, mais uma vez, estou a usar o termo traumático com aspas, porque nos coloca num ambiente com muitas circunstâncias novas que lá está, vão desafiar os nossos recursos internos. É quase um equivalente a nascer, é uma mudança muito brusca de meio. E, portanto, tentando então pensar aqui em circunstâncias mais concretas e de que forma é que elas poderão ser desafiantes e de alguma forma, enfim, que circunstâncias serão essas que, no caso de alguns de vós, poderão estar aí latentes no vosso inconsciente e que vos podem estar aí a causar ansiedades, inseguranças. Portanto, não só ao caso de todos, mas para muitos de vós, entrar na faculdade implica sair da casa dos pais, da terra onde se mora, que se está habituado. E muitas vezes implica ir, lá está, de meios mais pequenos para cidades grandes. Portanto, é uma transição de um ambiente conhecido e em que se tem algum grau de apoio externo para um ambiente novo, em que se está a viver mais por conta própria. Portanto, independentemente de irem viver sozinhos, com amigos, quem tiver essa sorte, ou com desconhecidos, há sempre uma necessidade de ajuste. Isto podem parecer coisas pequenas, mas a verdade é que para muitas pessoas isto é um desafio real e um desafio legítimo. Ou seja, há quem nunca tenha ido às compras para fazer uma despensa, há quem não saiba cozinhar grande coisa, e lá está, mais uma vez, isto são aprendizagens relativamente mundanas, mas que podem ser bastante desafiantes porque remetem para as bases da nossa autoconfiança e da antecipação da capacidade que temos de cuidar de nós. Em alguns casos, há pessoas que têm o apoio financeiro dos pais, que é da família, que é uma grande ajuda, mas há casos de pessoas que têm que ir trabalhar em part-time. E, portanto, esta transição de um meio conhecido, em que se pode ter algum tipo de meio conhecido, que é o meio familiar, em que espero que a maior parte de vós tivesse um mínimo de apoio, para um meio completamente diferente, é um desafio muito grande. Lá está, esta autoconfiança, lá está, esta questão que desafia a consciência que temos dos nossos recursos internos para sermos capazes de cuidar de nós. Portanto, embora para algumas pessoas esta mudança possa ser excitante,
para outros pode ser um pesadelo que pode deixar bastante ansiosos. Então, o que eu vos digo em relação a este ponto é que sermos autónomos demora tempo, mas isso vem com a experiência. Ou seja, tal como estudar requer resiliência, esta frustração de não saber muito bem como é que se faz, tentar várias vezes até se aprender a morar sozinho, a sabermos cuidar de nós, pelo menos no sentido mais funcional e mais prático, também é um processo que demora tempo. Portanto, por um lado, exige resiliência, exige esforço, mas também implica paciência e serem tolerantes convosco para não se começarem logo a criticar e a duvidarem de vós se demorarem algum tempo até se adaptarem. Para quem vive acompanhado, então aproveitem essa companhia para tentarem viver em cumplicidade. Portanto, peçam e deem ajuda. Portanto, por outro lado, independentemente, ou noutro ponto, consoante mudem de residência ou não, caso tenham de se deslocar ou não, há uma mudança brusca não só nas relações familiares, mas também nas relações de amizade. E, portanto, este abalo na estrutura que temos nas relações também tem sempre um impacto emocional grande. Ou seja, há relações que se vão ajustar, ou seja, há relações que naturalmente se vão adaptar ou à distância ou a uma certa intermitência, por exemplo, os que estão numa cidade durante a semana, mas conseguem ir pontualmente encontrar-se com os amigos de infância. Há outras relações que eventualmente se podem perder. Portanto, este desafio às relações que temos desafia-nos à nossa capacidade de tolerar a perda parcial ou total de relações. Somos desafiados a pensar no quão importantes somos para os outros, de tolerar a distância. Somos desafiados a confiar na nossa autoestima para conseguirmos tolerar a perda ou os ajustes das relações que já tínhamos, mas também para nos sentirmos confiantes para estabelecer novas relações. E lá está, neste desafio de criar novas relações, pode dar-se o caso da nossa autoestima começar a condicionar a forma como imaginamos que os outros nos vão receber. Ou seja, se por alguma ou algumas razões vamos para a faculdade e vamos conhecer pessoas novas, vamos ter que nos dar com pessoas novas e por alguma razão carregamos este sentimento de que não temos grande valor ou de que, enfim, a probabilidade de gostarem de nós é uma probabilidade relativamente baixa, podemos começar a pôr esse sentimento nos outros e isso começa a condicionar a forma como nos relacionamos com as pessoas novas. Ou seja, esta antecipação de que não vamos ser bons o suficientes para pertencer a um grupo ou a grupos pode despoltar sentimentos de isolamento. E isso depois vai desencadear aqui mais uma vez um acumular de inseguranças, ou seja, a autoestima vai continuar a baixar, vai começar a crescer um sentimento de solidão, de isolamento, e como não são criadas, depois há o risco de não serem criadas relações sólidas, relações com pessoas de quem se gosta, também há o risco de começar então aqui a vir este sentimento de desamparo, ou seja, a autoestima começa a diminuir, a autoconfiança começa a diminuir e este sentimento de falta de apoio, falta de suporte começa a crescer. E portanto o que eu vos digo aqui em relação às amizades antigas é que desde que se esforcem para manter o contato,
será difícil as relações desaparecerem. Portanto, é uma questão de alimentarem as relações. Depois, no que toca a novas relações, mais uma vez, quando estamos muito inseguros, tendemos a achar que estamos sozinhos no mundo. Mas certamente que na faculdade, num universo com tanta gente, desde que se mantenha uma atitude proativa, que certamente que acabamos por encontrar pessoas com quem nos identifiquemos. Portanto, temos que nos dar às novas relações e temos que proativamente procurá-las. A universidade fica muito mais fácil e muito mais divertida quando é partilhada. Depois, aqui um ponto que parece que é um desafio transversal e que pelas circunstâncias recentes da pandemia, tem sofrido aqui uma agravação, tem sido agravado. É que no contexto académico há aqui uma provocação constante à vossa autoconfiança, porque há um desafio constante à segurança que se tem na capacidade de aprender e de ter um bom desempenho nas avaliações. E isso depois também se reflete, lá está, na projeção que fazemos do nosso futuro. Portanto, este stress ou esta ansiedade do rendimento, de ter um bom rendimento académico, tem-se verificado que esta pressão tem aumentado muito nos últimos anos, não só porque o mercado está mais competitivo, mas também porque os alunos entram na faculdade também com um grau de exigência muito grande para com eles próprios. E esta combinação da percepção da exigência externa, da exigência do mercado de trabalho, aliada a esta exigência interna, tende a ter um efeito muitas vezes bastante destrutivo e bastante desorientador e desorganizador daquilo que depois é a passagem pela faculdade. E agora vamos lá ver. As notas são importantes, é claro, se estão na faculdade é para terem boas notas, para terem um bom emprego, mas vamos lá tentar desconstruir um bocadinho esta questão das boas notas. Porque, lá está, é importante que estudem, é importante que se apliquem, mas se a vossa autoconfiança e a vossa autoestima começa a ser vivida em função do rendimento académico, isto coloca-vos aqui num estado ou numa posição condenada a estarem constantemente ansiosos. Porquê? É muito difícil ter um percurso, ou seja, é impossível ter um percurso académico em que temos sempre o rendimento que queremos. Há imprevistos, há percalços. Portanto, se começamos a valorizar-nos e a imaginarmos a nossa segurança futura em função de sermos alunos perfeitos, de sermos alunos sempre com boas notas, isto pode começar a estruturar, vamos chamar agora, para assim meio de improviso, a pressão do perfeccionismo. Se vocês começam a querer ser muito perfeccionistas em relação ao rendimento que têm, há aqui o risco muito grande de começarem a ser muito intolerantes e muito rígidos àquilo que vos vai acontecendo ao longo do percurso. E isto tende a ser também bastante desorganizador, não só em termos da gestão emocional, lá está, da forma como depois se culpam ou se castigam pelos imprevistos, pela forma como depois se comparam com os outros, pela forma como depois começam a viver este sentimento de que
nunca são bons o suficientes, ou que há o risco de perderem ali um lugar seguro na pauta, isto também começa depois a afetar a forma como se começa a organizar e a gerir o dia a dia. Ou seja, a certa altura, o ritual do dia a dia começa a ser todo feito em função de um estudo, vou dizer isto com aspas, um estudo obsessivo. Ou seja, todo o tempo tem que ser vivido em função do estudo, porque qualquer bocadinho que não se esteja a estudar, está-se a aumentar o risco de falhar. E lá está, isto a longo prazo torna-se desgastante e torna-se uma ameaça à vossa sanidade mental, porque lá está, estão sempre numa pressão constante e num medo constante de falharem, não serem bons e não serem bons o suficiente. Portanto, considerando a importância de estudar e ter boas notas, aqui o desafio é uma gestão das vossas expectativas e do vosso perfeccionismo. É importante que se esforcem para aprenderem o máximo que conseguirem, porque é isso que vos vai dar competências para depois serem apelativos para o mercado de trabalho, mas também é importante que não se definam pelas boas notas. E, portanto, para conseguirem lidar com esta pressão das avaliações de uma forma saudável, têm que ter consciência pelos padrões pelos quais vocês se avaliam, o quão exigentes, mas flexíveis são com o vosso desempenho e o quão tolerantes são com os acidentes de percurso e o quão competitivos estão a ser. Portanto, estudem, sim, mas mantenham rotinas saudáveis e invistam noutras áreas da vossa vida, nas amizades, nos romances, nos vossos interesses. Ou seja, ninguém quer chegar aos 50 anos com uma média de 19, mas sentir-se sozinho e desinteressante e sem amor próprio e miserável na vida. E as vossas notas são importantes, mas não é só por isso que vos vão contratar. E quanto mais currículo tiverem, à medida que vão acumulando experiência no mercado de trabalho, menos importante vai ser a vossa nota da faculdade. Portanto, esta gestão das vossas expectativas, por vezes também surge aqui contaminada ou remete também para a gestão das expectativas, por exemplo, da família, ou pelo menos as expectativas que fantasiamos que a família tem. E, portanto, pode haver aqui uma insegurança acrescida, um fator acrescido de insegurança, que é esta pressão para não desiludirmos. Não desiludirmos as pessoas que apostaram em nós, ou não desiludirmos as pessoas que estão a exigir de nós, por vezes a culpa de eventualmente estar a gastar os recursos que investiram em nós, e portanto isto são fatores que muitas vezes também agravam esta exigência que fazemos sobre o nosso desempenho académico. Ou seja, são fatores que agravam esta ansiedade relativamente ao desempenho académico. Portanto, estas circunstâncias que tenho estado aqui a descrever são circunstâncias que nos vão desafiando, na segurança que temos no nosso desempenho, no nosso valor e na nossa capacidade de sentir que temos a nossa vida estruturada. Portanto, além destes fatores habituais, tivemos aqui recentemente a agravante da pandemia. Eu aqui não me vou alongar muito, porque, enfim, já estamos aqui numa espécie de aproximação de retorno à normalidade,
mas vou só fazer aqui uma pequena revisão do que é que isto possa estar aí a acrescentar, os fatores de sofrimento que isto pode estar aqui a acrescentar. Portanto, a pandemia causou outra mudança brusca, que desafiou brutalmente os nossos recursos internos, a nossa autoconfiança. Ou seja, esta pandemia foi tocar ali no interruptor dos nossos medos mais primitivos, que lá está, de alguma forma vão estando presentes nas circunstâncias habituais do dia-a-dia, mas que agora foram induzidos com mais força. Ou seja, sentimentos de impotência, de falta de controlo, de incerteza em relação ao futuro, e lá está, com o confinamento, solidão, e um sentimento que se calhar, não digo que será agora com os telemóveis e a facilidade com que se mantenham contato com as pessoas, eu não vou dizer que é um sentimento que se calhar é muito novo para vocês, mas se calhar a intensidade talvez seja que é o sentimento de saudade. Ou seja, são sentimentos que já fazem parte do nosso dia-a-dia, mas que agora com a pandemia nos foram despejados à bruta. Então, como lidar com estas questões das restrições? Porque, apesar de tudo, acho que também sendo estudantes universitários, ainda falta mais algum tempo para poderem voltar à faculdade. Portanto, voltando a um ponto anterior, os desafios requerem resiliência, ou seja, não é termos que nos sujeitar com uma atitude masoquista e temos que aceitar com uma atitude submissa este sofrimento que é inerente a estas circunstâncias, mas é termos consciência que esta instabilidade faz parte da vida. Ou seja, o nosso dia-a-dia, na última década, tem o nosso dia-a-dia, a nossa estrutura social, tem relativa tranquilidade. Ou seja, nós estamos muito habituados a ter as coisas muito estáveis. Eu não estou a dizer isto no sentido condescendente ou estar aqui armado em velho, que isto agora é tudo muito fácil, não é nesse sentido. Mas a verdade é que estamos habituados a uma relativa tranquilidade. E esta mudança brusca, este abanão brusco da pandemia, acaba por ser um lembrete da vida de que a instabilidade, esta volatilidade faz parte da vida. O que é de facto chato, é desagradável, mas esta volatilidade, da mesma maneira, ou seja, sendo uma circunstância natural da vida, vai e vem. Ou seja, da mesma forma que agora estamos numa fase complicada, já passamos, enfim, a humanidade já passou por muitas fases descendentes, ou seja, muitos de vós se calhar ainda terão avós que, por exemplo, estiveram na guerra colonial, ainda há pessoas vivas que passaram pela Segunda Guerra Mundial. Portanto, o mundo é feito de altos e baixos e, portanto, temos que ser resilientes e ter consciência que estes momentos mais drásticos não duram para sempre. E apesar de implicarem mudanças bruscas e de termos que tolerar esta ideia de estarmos limitados, não estamos propriamente sujeitos a uma perda total de tudo o que tínhamos. Ou seja, só porque não temos neste momento controle sobre tudo, não quer dizer que esteja tudo descontrolado. Embora, enfim, haja um descontrole relativo e relevante. Mas tenho essa consciência. Por um lado, temos que ser resilientes para conseguir tolerar as frustrações, as preocupações que a vida nos apresenta, e temos que ser resilientes para fazer o esforço para pensarmos em como é que nos podemos adaptar às novas circunstâncias. Ou seja,
Se antigamente era fácil sair com os amigos, agora já estamos limitados nisso. Agora, se calhar, estamos remetidos para um contexto em que, se calhar, também não estávamos muito habituados, que é estarmos mais fechados connosco próprios. E este confronto connosco pode ser um confronto bastante brusco, porque nos coloca numa posição em que temos que nos organizar de uma forma que não é propriamente reativa a estímulos externos e que de alguma forma é facilitada pelo input de outras pessoas. Ou seja, o facto de estarmos mais fechados em casa, de estarmos mais sozinhos, confronta-nos com esta necessidade, por um lado, lá está, tolerarmos a frustração e a dor daquilo a que neste momento não temos acesso, e confronta-nos com a necessidade de sermos mais criativos. Ou seja, temos que ser mais criativos na forma como introduzimos interesse na nossa vida, como adicionamos interesse à nossa vida. Uma forma que eu gosto de pôr isto para facilitar o raciocínio é que se antes era muito fácil aproveitarmos a vida num registro de consumo, agora temos este desafio que é eventualmente começar a pôr interesse na nossa vida num registro mais da produção. E o que é que eu quero dizer com isto do registro da produção? É sermos criativos no sentido, por exemplo, aprendermos a fazer coisas novas. Enfim, um exemplo fácil é, por exemplo, para quem tem esse interesse, aprender a tocar um instrumento novo. Ou, por exemplo, não estou a dizer isto como coisas específicas que devem aprender, estou a usar pelo que isso representa. Por exemplo, eu lembro-me de ver nas notícias no primeiro confinamento do ano passado, em que houve aí um boom em que toda a gente virou padeiro. Ou seja, não é pela padaria em si, mas é por esta transição para um registro em que nos estamos a desafiar a produzir algo, a sermos mais criativos, a desenvolvermos novas competências, que depois podem ser exploradas ou aprofundadas depois da pandemia passar e que depois podem ser novos interesses a ser partilhados com os amigos quando pudermos voltar a estar juntos. Portanto, eu não pensei assim propriamente em mais exemplos, em mais circunstâncias que podem ser geradoras de ansiedade no contexto académico, mas espero que estes exemplos tenham servido de exemplo para vocês pegarem neles e tentarem e que eles vos inspirem a pensar naquilo que são as vossas circunstâncias reais. Portanto, só para concluir, aqui em jeito de fecho, a ansiedade é o confronto com as dores de crescimento. A ansiedade é este confronto com a insegurança nos nossos recursos internos e recursos externos. Portanto, é uma emoção que deriva de uma experiência que nos desafia e, como decorre de uma experiência, não é propriamente algo que se possa controlar, porque para isso tínhamos que conseguir controlar as experiências que nos desafiam. Temos sim que parar para pensar, fazendo este esforço de tolerar o desconforto que as situações nos estão a causar, para conseguirmos perceber naquilo que é a nossa realidade específica, como é que nos podemos adaptar e como é que podemos lidar com aquilo que nos está a desafiar. Estando disponíveis para pensar e para fazer o esforço de pensar, naturalmente vamos conseguir desenvolver ideias, perspectivas, estratégias para lidarmos de uma forma orgânica com aquilo que é relevante para nós. Portanto, a ansiedade não se controla, a ansiedade
previne-se. Pronto, já são aqui 8h30, penso que estou aqui um bocado em cima do tempo. Não sei se temos tempo para algumas eventuais questões que tenham mandado, não sei. Agora, se calhar pedia aqui ajuda à organização para me dar aqui algum feedback de como é que estamos de tempo. Doutor Nuno? Sim. Penso que o senhor já tenha terminado, então. Sim. Eu quero lhe agradecer, então, em nome da EFEUP, em nome de todos que assistiram a essa palestra, lhe agradeço muito. Acho que foi enriquecedora para os nossos estudantes, a nossa comunidade estudantil, e é isso. Fico muito grato com a sua presença e agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Ok, obrigado pelo convite. Espero ter sido útil, não ter sido demasiado vago. Espero ter inspirado a pensarem. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.